Eu quero ler com você Gênesis 50, capítulo 50, verso de número 20. Gênesis 50, verso de número 20, um dos versos mais impressionantes da Bíblia. Eu tenho umas 4 mensagens nesse verso. Só para você entender o que diz esse verso, é mais ou menos assim: depois que José se revelou aos seus irmãos e trouxe toda a família dele, inclusive seu pai, para morar no Egito, eles ficaram morando lá muitos anos. Mas chegou a época que Jacó morreu, o pai morreu. Nisso os irmãos se reuniram e falaram: agora José vai fazer o mal contra nós, porque agora ele vai poder se vingar de nós. E aí eles mentiram para José e disseram assim: nosso pai Jacó, antes de morrer, pediu que você não nos tratasse mal, mas cuidasse da gente. Só que eles estavam mentindo. E aí José chorou, se emocionou. Eles ainda não tinham entendido que José tinha perdoado. E aí esse verso extraordinário do nada aparece aí, olha: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José estava reinterpretando a sua dor. Ele estava dando uma nova manchete para a história da vida dele. A mensagem hoje se chama: mude a manchete da sua vida. Mude hoje a manchete da sua vida. Uma manchete é a notícia principal. Então você bate o olho na revista, você já vê em letra maior. Você olha num livro, você olha um jornal, você já vê aquela letra maior, que aquilo é o anúncio principal, não é letrinha pequena. Não quero saber de letrinha pequena. A manchete é o que faz você comprar ou não comprar, se aproximar ou não se aproximar. E as pessoas são assim também. As pessoas não percebem, mas de uma forma não intencional, as pessoas acabam colocando sobre si títulos, manchetes que não são delas. Então a pessoa começa a falar: eu sou solitário, eu sou o que dá errado na vida sentimental, eu sou pobre, eu sou a ovelha desgarrada da minha família, eu sou aquele que tudo que começa não termina, eu sou aquela que é a daminha de todas as minhas amigas, mas eu mesmo nunca caso, eu sou aquele que empreendo e fico só no quase rompo, quase venço, quase cumpro o meu ministério, quase cumpri o que Jesus queria, fico no quase. Quanta gente se definindo pelo pior momento da sua vida. Já contei isso tantas vezes, mas vou contar mais quantas for preciso. Da mulher que me procurou no final do culto: pastor, eu preciso muito falar com você. Eu tinha imaginado que o filho dela tinha sido atropelado na rua, do jeito que ela veio. Eu falei: só um minutinho, irmão, eu estou atendendo as pessoas. Não, tem que ser agora, porque eu sou divorciada. Falei: claro, eu sou casado. O que tem a ver você ser divorciada? Aí antes de eu conversar, atendi as pessoas. Aí eu virei para ela e falei assim: antes da gente conversar, por que você se definiu pelo pior momento da sua história? Por que você não falou assim: oi, eu sou Palmeiras, oi, eu sou Lula, oi, eu sou Bolsonaro, oi, eu... Não, você veio para mim falando de uma coisa disso aqui. É isso que te define? É o que está, é aqueles númerozinhos que estão na sua conta bancária que define quem você é? Sua identidade não pode estar em cima de uma coisa tão flexível e não enraizada como essa. Mas infelizmente muitas pessoas têm vivido assim, com uma manchete ruim. E da mesma forma que a gente vê uma manchete ruim e se afasta da revista e não quer ler, ou o livro e não quer ler, ou vê um título bacana de um vídeo e quer assistir, ou vê um título bacana de um livro e quer ler, assim também com a gente. Tem pessoas que elas não percebem que elas são reclamonas, elas reclamam de tudo. Então quando elas vêm chegando, os outros falam assim: nossa, lá vem, ai Jesus, sangue de Jesus, Abraão, Moisés, Davi, vem me socorrer. Lá vem a pessoa que reclama de tudo.
Quem gosta de ficar perto de gente que reclama? Não, é terrível. Mas a pessoa não sabe. Mas ela está se dando essa manchete. O que Jesus veio fazer na terra, gente? Mudar a nossa identidade. E é em cima dessa identidade que nós vamos existir e viver de uma nova forma. Ele muda a nossa identidade. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que as pessoas colocavam duas coisas no caminho. Colocavam palmas de... Nós vimos aqui no teatro semana passada. Colocavam palmas, não é isso? Palmas significa louvor. E colocavam capa. Todo mundo na antiguidade tinha uma capa, desde o rei até o mendigo. E a pessoa era identificada pela sua capa. O que significa colocar capa no chão? A identidade. Jesus veio e passou e recebeu os louvores da multidão, e diante dele todo mundo colocou a sua identidade. Nessa noite Jesus está dizendo para você: eu quero mudar a manchete principal da sua vida. Eu quero te dar uma nova identidade. Mesmo que você seja um pastor. Essa semana um pastor me ligou e falou assim, olha a frase que ele me disse: pastor, Lucinho, eu acho que eu sou carta fora do baralho. Falei, mano, eu tô sem jogar baralho há muito tempo. Minha vida de boteco acabou. Eu não tô entendendo o que você está falando, cara. Você é pastor de ovelha. Então o que eu estou pregando aqui não é para um visitante, não é para uma pessoa que veio, não. É às vezes para os pastores aqui, que a gente sem ver vai se dando títulos, vai colocando identidades falsas em cima de nós mesmos. Olha, Jesus mudou a identidade da mulher samaritana. Quem era a mulher samaritana? Uma mulher da vida que cada dia ficava com um homem. E Jesus foi lá e mudou a história dela, a identidade dela. E de uma mulher que todo dia estava com um homem, transformou ela numa missionária. Que ela foi na cidade e falou: gente, eu encontrei um cara que eu estou desconfiado que ele é o Messias. A cidade de Samaria veio todinha e todo mundo se converteu por causa dela. Dá um glória para mim aí, meu Deus do céu. Me ajuda a pregar. Eu vou pôr um povo aqui pago só para me ajudar, dando glória. Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um ladrão. Ladrão. Quando Cristo entra na vida de Zaqueu, o que ele vira, gente? Um homem que faz o bem, que doa o seu dinheiro, que paga o mal que causou. E eu posso te falar, eu acho que Jesus hora nenhuma tocou no assunto de dinheiro dentro da casa de Zaqueu. A Bíblia não diz qual foi o diálogo, mas a simples presença de Jesus fez Zaqueu falar assim: essa manchete minha de publicano, mano, isso não está prestando não. Eu agora vou ser seguidor de Cristo, e eu já vou começar dando o dinheiro que eu tenho. Mudou a manchete do cara. Outro, a mulher adúltera, que o pastor Cláudio pregou hoje aqui. Uma mulher que ia ser apedrejada, uma mulher mal vista pela sociedade. Jesus disse: eu não te condeno. Quantas pessoas estão aqui hoje? Ai, não tem nem que ser profeta não, para saber o tanto de gente está aqui hoje que se condena. Hoje eu atendi uma pessoa que falou para mim: Lucinho, eu não me perdoo do meu passado. Falei: vamos fazer uma oração então, pedindo a Jesus perdão? Ela falou: eu já fiz mais de 500. Falei: o que você está querendo então? Ai, não sei, pastor, eu não sei se Deus me perdoou. Às vezes ele está ocupado lá no telefone, não conseguiu ouvir sua oração. Minha filha, larga esse passado para trás. Ele tem uma nova identidade daqui para frente. Eu não sei dizer quantas vezes na vida eu atendi garotos e garotas de programa, que no final do culto me procuravam. Essa semana mesmo: ai, pastor, o meu jeito. Eles têm vergonha de falar, eles falam assim: o meu jeito de ganhar dinheiro não é bacana. Eu já sei o que é. Aí eu falo assim: você vai sair daqui hoje, não é simplesmente ganhando dinheiro de outro jeito, você vai sair daqui com uma nova identidade.
Nós temos que parar de ser esses crentes Gabriela. Eu não mudo, pastor, eu sou temperamental assim mesmo, sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim. Fala assim, ainda dá tempo de mudar. Cutuca quem está do lado e fala assim, dá tempo de você mudar, Zé. Dá tempo. Não. O último momento que eu tenho é eu morrer. Estamos aqui sepultando um atleticano. Ai, meu Deus, que fútil, que idiota. Um time que só fez minha pressão ficar 20/12. Estamos aqui para sepultar uma pessoa de direita. Estamos aqui para sepultar um conservador. Estamos aqui para sepultar... Ai, que preguiça! Não! Estamos aqui para sepultar uma perturbação que passou nessa terra, e tudo dele era Jesus, de manhã, de tarde, de noite. E nós estamos aqui para sepultar esse louco Jesus. Pedro, Jesus mudou a identidade de Pedro. Pedro, você acha que você é bom? Eu vou te mostrar o que é ser bom. Olha o que Jesus fez, gente. Jesus deu o nome do que Pedro seria antes dele ser. Ele não chamava Pedro. Pedro é pedra. Mas ele não era uma pedra. Ele era um Maria vai com as outras. Mas Jesus já te vê como ele sonha que você se torne. Vou falar de novo, porque eu sei que a sua fome está alta, não deu para você. Jesus já te vê como ele sonha que você se torne. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Abraão significa o quê? Pai de multidões. O cara tinha quantos filhos quando Deus fez isso? 0. Deus antevê. E Deus fala assim: essa manchete sua, filha, está toda errada. Deixa eu te dar a manchete que eu sonhei para você. Aquela que quando chega ilumina o ambiente. Aquele que tem a força para poder conduzir uma família. Aquela que vai transformar a história da sua casa, da sua escola, de São Paulo. Jesus deu outra identidade a Pedro. A mulher encurvada. Gente, a mulher, 18 anos andando assim, ó. Jesus tocou a mulher desencurvou. Ele restaurou a possibilidade dela casar. Ele restaurou a possibilidade dela de entrar no templo, porque pessoas com defeitos físicos eram proibidos pela lei de Moisés de entrar no templo. Ele restaurou a vontade dessa mulher se maquiar. Passar maquiagem para quê? Para ficar olhando para a lagartixa? Meu Deus do céu, eu fico imaginando. E a Bíblia diz que assim que essa mulher foi curada, ela começou a sambar. E Jesus do lado, porta-bandeira e mestre-sala ali. E o chefe da sinagoga ficou bravo. Vocês têm 6 dias na semana para ser curado e vem logo hoje. Jesus falou: hipócritas! Você solta o seu boi e sua vaca que cai no buraco num sábado. Não deveria eu libertar e mudar a manchete dessa filha de Abraão, que há 18 anos era presa por Satanás? Quem sabe você está aqui, o seu título sabe qual é? Machucadinho, dói. Eu vivo doente, pastor. Eu sou a menina rinite. Eu sou o menino sinusite. Eu sou a pessoa TOD, TDAH. Que mais? Eu fui no psiquiatra, ele me deu um nome para mim, um novo nome. E agora tudo eu vivo, sabe, é com esse nome, é Vivance. Eu tenho que tomar, sabe, os remédios. E agora eu sou essa pessoa que assim, eu não posso ver um determinado filme senão me dá gatilho. Eu não posso vir parede, se for muito preta me dá muito gatilho, se for mais clarinha me dá menos gatilho. Não vem me falar que a obra de Jesus na cruz foi tão fraca a ponto do que um cara falou. Sabe o que eu vi um psiquiatra falar hoje? Eu estou percebendo que no mundo de hoje, se uma pessoa for a 20 psicólogos e psiquiatras, ele sai com 20 diagnósticos diferentes.
Não estou desfazendo da profissão, é importante a gente ouvi-los, mas o que nos define é a identidade que Cristo nos deu lá na cruz, e é ela que tem que ser a manchete da nossa vida, e só ela. José, gente, podia se dar muitos nomes. Olha as manchetes que José podia se dar. Primeiro, o sonhador incompreendido. Ai, contei meu sonho para papai e mamãe e os meus irmãos, e eles não gostaram. Minha família não me ama. Quem sabe você está aqui nessa, gente. Família é isso mesmo. Família é isso. Outro título que José podia ter se dado: aquele que foi vendido pelos irmãos. Não, se os meus irmãos me venderam, cara, que eram os caras que mais deviam me defender, porque eles eram meus irmãos mais velhos, é pro resto do mundo me bater mesmo. Porque se a minha família me tratou assim, o resto do mundo vai me deitar o cacete. Eu não vejo José vivendo com essa identidade. Outra identidade que ele podia se dar: o cara que foge de sexo fácil, mas se dá mal como se tivesse feito sexo fácil. Olha aí, Jesus, eu não fiz o pecado e estou me lascando como se tivesse pecado. Tem uma pessoa querida aqui na igreja que veio me contar que vieram procurá-lo para ele fazer uma coisa errada. E essa pessoa falou: eu sou cristão, não vou fazer isso. E por causa dessa decisão que essa pessoa tomou, essa pessoa hoje perdeu tudo que tinha financeiramente. E essa pessoa tem que rodar de Uber aí 12 horas e uma guerra para sustentar a família muito grande. Sabe por quê? Porque fez tudo certo, porque não aceitou fazer a coisa errada. Eu não vejo José tristinho. Não tem um verso de José dizendo: ai, quer saber, Deus, eu devia ter pegado aquela dona mesmo. Outra coisa que José podia se chamar: um prisioneiro. Estou na prisão, 13 anos preso. Por isso que eu não gosto desse número. 13 anos preso. Dos 17 aos 30, José ficou preso. Preso na casa do Potifar porque ele era escravo. Preso na prisão porque ele era preso, pô. Ah, eu sou um preso. Preso pelo quê? Preso pelo passado, preso pela história da morte do meu familiar que morreu na pandemia, preso pela história ruim que me aconteceu na minha infância. Chega! Hoje Deus te dá uma nova manchete. Sai dessa vida, jacaré. Senão você vai aceitando. Você vai aceitando. É isso mesmo. Outra coisa que ele podia se dar: alguém que foi esquecido até no seu pior momento. Gente, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e virou para o copeiro e falou: você vai ser restaurado à presença do faraó. Lembra de mim lá, miséria. Ô desgramado, quando você chegar lá, lembra. A Bíblia diz, termina o capítulo assim: e o copeiro se esqueceu do Zé. Que desgrama de vida. Se fosse fazer um gráfico da vida do José, era assim, ó: relacionamento com Deus desse jeito. Quanto mais luta José tinha, mais crente ele era. E quanto mais crente ele era, mais a vida dele se ferrava. Nós temos que parar com essa conta matemática que o diabo inventou, de que seguir Jesus vai fazer tudo dar certo. Não necessariamente. Não necessariamente. Anote isso, porque senão, quando você estiver vivendo sua vida toda certinha, servindo ao Senhor, com uma mulher só, um homem só, dando seu dízimo, criando filho na presença, fazendo tudo certinho, e vier uma luta, você vai endoidar. Muita gente vira para mim e fala assim: pastor, eu sirvo o Senhor, eu não estou entendendo, por que esse caroço na minha mama? Eu falei: deve ser porque você tem mama. Por que roubaram meu carro? Gente, só rouba carro de quem tem carro. Quem não quer ter problema com o carro? Anda a pé. Ah, pastor, eu estou com uma dor de cabeça. Um excelente sinal que você tem cabeça. Não necessariamente que tenha cérebro, mas tem uma cabeça.
Ai, pastor, eu estou com muito problema no meu casamento. É fácil, Flor. Não casa. Não, mas eu quero negociar. Ué, decida a sua vida, meu amor. Você pôs a cara no sol, agora aguenta. Filho dá problema mesmo, mas os nossos filhos são de Deus. Um dia eu terminei de pregar, desci, a mulher virou para mim e falou assim: gostei da sua palavra, mas o que você falou do Davi e da Emily é muito legal, porque eles ainda são menores. Quando eles crescerem, você vai ver o problemão que eles vão dar, porque filho criado, trabalho dobrado. Eu falei: os da senhora. Aquela raça ruim, sim, a minha não. Meus filhos vão ser servos do Deus vivo, e os meus 2 filhos hoje são pastor, servem Jesus, e os meus netos já sabem mais Bíblia do que a avó deles. Depois você vai lá no meu story para você ver o João Batista falando: a Torre de Babel, 3 anos e meio, a Torre de Babel, papai do céu não gostou. 3 anos e meio, sei que você está aqui, não sabe nem o que é Babel. Ai, pastor, eu não sei qual é o meu. Dizem que todo mundo tem um papel na vida, eu não sei qual é o meu papel. Ai, alguém falou, eu acho que o meu papel é higiênico, porque eu só mexo com cocô. A minha vida é uma porcaria atrás da outra. Mas José, além de não ter aceitado nenhuma dessas manchetes como sendo suas, conseguiu olhar tudo o que Deus tinha feito, e ele se deu uma das manchetes mais lindas do mundo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bênção. Já Judas não. Judas viu todos os milagres, todas as curas, todas as libertações, e falou: eu preciso fazer um dinheiro em cima desse homem. Gente, entenda o que eu vou falar aqui, por favor, com muito amor, mas eu acho que Alphaville precisa ouvir isso aqui. Quando a Bíblia diz: e Satanás entrou em Judas, ele não rangeu o dente, ele não virou a mão para trás, a cabeça dele não girou. Sabe o que ele saiu para fazer? Um negócio. Ele saiu para vender o Filho de Deus por uma grana. Olha a associação de Mamon com o diabo. O diabo sempre vai usar uma questão, principalmente financeira, para redefinir sua manchete. O mundo dá para você o valor que você tem no banco, mas não é esse o valor que você tem. O valor que você tem está medido lá na cruz. E tudo que você aceitar menos do que isso é uma mentira. Eu já contei isso aqui, vou contar. Eu vim para cá, mudei eu e minha esposa para cá, 40 e poucos dias atrás, viemos. Todo mundo chamou a gente de doido. Vai fazer o que em São Paulo? Está com quase 60 anos. Não, seus netos, seu pai, meu Deus. Sabe o que eu falei para esse mesmo povo? Eu falei assim: se eu tivesse indo a trabalho, nenhum de vocês falava nada. Por quê? Porque Mamon fala alto, bem mais alto do que Jesus. Infelizmente, na vida da maioria de nós, mudamos de mulher, mudamos de país, mudamos de cor de cabelo, mudamos de time, se a gente for ganhar um trocado com isso. Eu decidi não definir o que eu sou em cima de grana, de nada. Nada. Você também tem que ser assim. Eu não estou aqui, gente, pregando a negação da realidade, mas sim a aceitação de um estado passageiro como sendo permanente. Você não pode aceitar que um estado passageiro da sua vida seja permanente. Você está sem dinheiro, você não é uma pessoa que vive sem dinheiro. Você está nesse momento sozinho, sozinha, mas você não é um sozinho, sozinha, porque o crente mais só do mundo, a Bíblia diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Pai, o Filho e o Espírito Santo andam com você, e isso fora um bocado de anjo. Por isso que a pessoa que tira os olhos da palavra de Deus, ele vai se dar um título nada a ver. Eu me dei um título ruim no passado. Sabe qual era o meu título? Órfão.
Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Meu pai foi trabalhar no exterior. Falei, pronto, não estou com meu pai, não estou com a minha mãe. Minhas irmãs foram morar cada uma na casa de uma tia. Eu fui morar com meu... Pronto, eu sou órfão. Aí cresci com essa palhaçada. Mamãe, ai, eu sou um sozinho. Ai, não tem ninguém. Mentira! Ai, o dia que eu descobri que eu fiquei anos na mentira, ó, anos me definindo. Porque aí Satanás manda os servos dele para fortalecer a manchete ruim na sua vida. Eu ia jogar bola na escola. Sabe o que eu ouvia os meninos falando? Nesse aqui pode bater, porque ele não tem nem pai nem mãe para defender. Aí você falava, é mesmo, eu não tenho ninguém. Aí você vai entrando para esse lugar de vítima. Ai, já reparou que vítima não tem nome? Estuprador, Marco Aurélio, não sei das quantas, faz 4 vítimas. As vítimas estão sendo atendidas. Vítima não tem nome, amor. Você quer ser vítima ou você quer ser protagonista? Você vai ter que largar esse título de dodói, de machucado, de injustiçada, de traído. Vai ter que largar. Há pessoas hoje que têm passado por muitos momentos delicados, como José passou. Só que a diferença é que essas pessoas estão colocando sobre si mesmas manchetes que não deveriam, perpetuando assim aquilo que pensam de si mesmo e também aquilo que são. Por exemplo, você cometer um erro é uma coisa, você ser um erro é outra. Você não é um erro. Fala comigo, eu não sou um erro. Você ter uma depressão é uma coisa, você ser uma pessoa depressiva é outra completamente diferente. Eu já tive depressão algumas vezes. Olha para mim, vocês estão achando que eu estou com depressão? Não, porque não é a depressão que me define. Tem um espírito dentro de mim, o espírito de Jesus. E você sabe qual que é o segundo fruto do espírito? Alegria. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. A tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Você pode estar sem dinheiro, mas você não é um lascado. Você pode estar sem ninguém, nunca está só. Então eu vou sugerir algumas manchetes para você pôr na sua vida aqui. Manchetes que às vezes você não vai gostar muito não, mas essas manchetes aqui é que vão fazer a diferença para nós. Primeira: meu objetivo na vida não é ser feliz, mas é ser santo. Escute isso aqui que eu vou falar. Todo mundo que corre atrás da felicidade, ninguém alcança. Felicidade é um subproduto da santidade. E o que é santidade? Um relacionamento íntimo com Jesus. Se você se aproxima de Cristo, quanto mais perto de Cristo, mais você vira uma pessoa estranha. Porque você fica não é que você vai ser uma hiena, não, mas você consegue ficar sereno. Gente, deixa eu falar de novo da minha esposa aqui, pô. 2 anos atrás o pai dela morre no dia do aniversário dela. Ano passado o irmão mais velho dela morre com esse lado do rosto todo comido de câncer. 3 semanas atrás a mãe dela falece. Foi essa mulher que fez ceia do Senhor aqui agora. Ela parecia, o que ela parecia? Ai meu Deus do céu, você pode pegar e falar assim: Deus está de mal comigo, está levando embora os meus familiares. Ai, eu acho que o Senhor... Para! Eu quero ser santo, eu quero ser próximo de Jesus, o mais próximo que eu puder, porque quanto mais perto dele, mais as neuras da minha cabeça vão embora, a tempestade interior vai acabando, e eu vou sentindo aquela paz estranha. Quem gosta daquela paz estranha? Sabe o que é paz estranha? Não chegou nenhum WhatsApp com notícia boa, mas você está bem, está equilibrado, vai enfrentar segunda-feira amanhã sem crise. Ai, amanhã é segunda, como é que a gente vamos fazer? Como fizemos com todas as outras. Levantamos com Cristo, vamos vencer a segundona, a terça, a quarta, a quinta e vamos romper.
Outra manchete para a sua vida: minhas lutas não conseguiram me destruir, mas me aproximaram ainda mais de Deus. Olha que manchete. Quando a pessoa chega em você, olha o que você está dizendo: minhas lutas não me destruíram, mas me tornaram mais crente ainda. Isso é muito bom, porque aproximar de Deus quando a coisa dá certo é uma obrigação, meu amor. Você ganhou um carro, você casou, você fez uma viagem, ganhou uma promoção, você tem que colar em Jesus, pô. Mas quando você recebe um diagnóstico, perde uma grana, seu filho começa a dar trabalho, você fala assim: isso tudo aqui só serve para me aproximar mais do meu mestre, ainda do meu pai. Eu já fiz essa oração um dia. Eu falei: Satanás, quanto mais problemas você me der, quanto mais luta você me der, mais crente eu serei. Tá? Anota aí. Quanto mais B.O., mais eu corro para os colos dele, mais eu jejuo, mais eu amo o Senhor, mais eu amo a casa de Deus. Ai, isso é lindo demais. Terceira manchete para você: quando eu não entendo o que está acontecendo, eu sei que Jesus continua no controle de tudo. Vou falar, a maioria das coisas que aconteceu na minha vida eu não entendi. Pois é, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. De verdade. Não é. Se você for usar a mente, né, linear, uma mente pragmática, uma mente de 1 mais 1 é 2, você fala: não. Mas o reino de Deus conta. Calculadora não funciona no reino de Jesus. A lógica de Platão, de Sócrates, de Aristóteles não funciona. No reino de Deus tem uma loucura, tem uma coisa esquisita, onde você dá o passo sem ter o chão, onde você leva a vasilha sem ter a comida, onde você crê antes de acontecer. Você não está entendendo nada, mas Jesus continua no controle. Jesus continua no controle. No dia que você disser: perdi o controle, que bom, porque Ele é que tem o controle de tudo. Se você olhar para as notícias, estamos perdidos. Se olhar para a Bíblia, estamos salvos. Outra manchete para você, quarta: eu passo lutas financeiras, mas o meu Deus não deixou e não deixará faltar nada. Você tem que aprender Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma, fala comigo, cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Cada uma. Quantas vezes eu quis coisas bobas? Eu morava num apartamentinho pequeno, capate. Para entrar a luz do sol tinha que sair um dos dois. Aí eu falei: Pati, aí a gente foi comer um ovo antes de ir para o culto. A gente já estava com a roupa do culto, mas o apartamento é tão pequeno que o ovo foi em nós. O cheiro. Nós fomos para o culto cheirando a galinha pintadinha. Aí eu falei: Pati, sabe o que Jesus podia fazer, cara? Mandar alguém para dar para a gente aquele trem que chupa cheiro, exaustor. Eu falei assim e tocou o interfone. Eu peguei o interfone: alô? Era um amigo meu, Carlito. Ô Lucinho, beleza, cara? Tô aqui embaixo, Deus tocou no meu coração, deu comprar um exaustor para você. A minha mulher olhou para mim e falou assim: por que você não pediu um carro? Minha mulher é mais Salomão. Olha o que eu vou te falar. Se incomoda e preocupa você, incomoda e preocupa Jesus. Pode ser um gel que você quer passar no cabelo, pode ser uma unha de gel, pode ser uma coisa boba. Não existe coisa boba. O nosso Deus cuida de nós. Quinto: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Pode amarrar meu nome na boca do sapo, pode pôr meu nome na farinha, na farofa, pode me passar no vale do açúcar refinado, pode fazer o que quiser. Eu creio que se nós somos de Jesus, gente, Satanás ele chega perto da gente assim, ó, cheira e fala: ai, que vontade de morder, mas eu não posso. Ele está coberto, ela está coberta pelo sangue de Jesus.
Não tem o que fazer. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. É um tal de crente vir me procurar: pastor, estou preocupado, que eu vi um trabalho lá na porta de casa. Meu filho de Deus, o capeta que tem que preocupar com você quando você levanta de manhã. Ai, ela levantou, ai, me deu diarreia. Os demônios falando: ora por mim, que ela está indo para o trabalho. O que vai acontecer no trabalho? Que essa mulher é fogo puro. Você é que tem que pôr medo no inferno, e não você. Ai, quem será o anticristo? É um tal de quem será o anticristo. O povo tem uma tara com o anticristo, não tem? É doido para saber quem é. Não sei se eles querem casar com ele. O que é? Uma caça ao tesouro? Quero achar. Eu estou preocupado com Cristo, porque eu vou comparecer um dia diante dele, para eu responder. Para de ficar atrás de quem será? Ai, é o Trump, ai, é o Macron, ai, não sei, é algum parente seu aí que nasceu agora. Nenhuma arma forjada prosperará. Outra manchete bacana para você: Jesus é a boa notícia que supera todas as suas más notícias. Quando você receber uma má notícia, você pega e fala assim: peraí, deixa eu medir ela com a notícia da cruz. Ih, perdeu muito. Por isso que o cristão é a única pessoa que consegue num velório sepultar um ente querido. Eu fui num velório, gente, que eu achei foi até desrespeito. O que tinha de tambor e de... porque ele... posso crer. Falei: que é isso? É um bloquinho. Mas era um homem de Deus que tinha morrido, e as pessoas estavam celebrando, porque o crente é o único que consegue olhar e dizer assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, inferno, o seu aguilhão? Nós conseguimos rir na cara do desconhecido e fazer assim: ai, como é que vai ser o meio do ano, pastorzinho? Eu não sei. Mas eu sei quem já está lá no meio do ano, segurando o meu meio do ano. Ai, está vindo a Copa do Mundo. Gente, olha isso. O que nós temos que preocupar? Com nada. Olha o jogo que o Brasil vai pegar: Brasil e Egito. Só falta as 10 pragas aparecer. Na verdade, acho que não precisa. Nós já temos aqui. Eu estava contando, é mais ou menos 11. Nós já temos as pragas. Ai, Lucinha, e a eleição? Ah, meu amor, Jesus é essa notícia que supera o novo presidente, supera o resultado da Copa, supera tudo. Olha essa outra manchete: minha família sofre ataques do mal, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque você também negar que sua família tem luta, você também já está com problema. Tem que reconhecer: não, a gente tem luta sim, mas mesmo assim, minha família vai servir ao Senhor. E nós vamos ser crentes, nós vamos caminhar, e nós vamos levar todo mundo para o céu. Olha que manchete. Ah, pastor, você não sabe como é que é lá em casa, e você não sabe como é que é a minha. Quando eu falo isso aqui é muito pela fé. É muito pela fé. Porque nós temos fantasma lá, nós temos problema lá. Olha outra manchete para você: se eu estou vivo, é porque Deus não terminou a obra que Ele quer fazer em mim e através de mim. Ainda há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Esquece o que passou. Tem muita coisa que Deus quer fazer dentro de você e através de você, mas para fazer através de você, primeiro Ele tem que fazer dentro. A gente quer inverter a ordem. Primeiro Deus faz em nós, depois Ele faz através de nós. A grande luta de Deus não é dar milagre para a gente nem bênção, é transformar primeiro a gente num milagre e numa bênção, que aí a gente vai espalhar milagre e bênção por onde for. Olha a outra frase, outra manchete: meus melhores dias ainda estão por vir.
Olha como é que o amém é pra quê, que a gente fica assim: ai não, foi 2015, pastorzinho. Ai, 2015. Nós temos que parar com esse saudosismo. Sabe o que Eclesiastes diz? Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de afirmação. Você pode pegar os dias do rei Salomão. Não é bacana você comparar o passado. Por quê? Porque Deus está sonhando coisa melhor para a gente lá na frente. E se você idealiza e idolatra o passado, você já está dizendo que o seu futuro está lascado. Décimo, olha isso aqui, 10ª manchete para você. Essa aqui é muito bacana, mas não é minha. É de um irmão em Cristo chamado Timothy Keller, que morreu há pouco tempo atrás. Olha o que o Tim Keller, olha se isso aqui não é a manchete de uma vida. Somos piores do que pensávamos, mas somos mais amados do que imaginávamos. Nós somos piores do que a gente pensava, mas nós somos amados. Quantas vezes foi o amor de Deus que me levantou do chão assim, ó. Ai, quando você encontra o amor de Deus, gente, todos os outros amores ficam periféricos. O amor de um neto é lindo, beleza. O amor de uma esposa, lindo também. O amor do meu pai, tudo. Mas quando é o amor de Deus, sabe o que eu sou desconfiado? Que a maioria das pessoas ainda tem dúvida sobre esse amor. E por isso elas vivem com essas manchetes esquisitas. Eu me lembro que um dia eu peguei o telefone, tinha uma jovem na igreja que eu vi ela nascer, crescer. A menina com 15, 16 anos endoidou, gente. Começou a vender droga, transar com os meninos, ir pra balada. Filha de 2 amigos, endoidou. Mas endoidou no nível muito ruim. E a gente foi atrás, fizemos tudo. Não deu certo. Por fim ela foi internada numa casa numa casa daquelas caras, que nem os pais podiam visitar, ninguém podia visitar, nem o pastor, nem ninguém. Mas podia receber um telefonema por semana. Aí eu pedi, deixa ser o meu telefonema. Eu liguei para ela. Oi fulana, tudo bem? Tô ligando para te falar que em breve você vai sair daí e vai ser um mulherão lindo. Você vai casar, vai ter filho, vai ser uma mulher de Deus, vai ficar agarrada mais na igreja do que os seus pais. Você vai abrir empresa, você vai dar emprego para os outros, você vai ser conhecida pela sua proatividade, a sua alegria vai voltar. Comecei a falar. Quando eu terminei de falar, ela me conhece desde nascer, não? Então ela falou assim: ô velho, eu acho que você está cheirando coisa pior que eu. Eu falei, eu tô. Essa semana eu cheirei Jeremias. Lamentações, sabe o que diz Lamentações? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que cheirada, veio direto pro meu cérebro. Sabe o que essa menina é hoje? Mãe de família, casada com um cara bacana, servos de Deus, tem uma empresa. Tudo que eu falei se cumpriu na vida dela. Você às vezes tem que ajudar alguém a mudar a manchete dela própria. Pastor Cláudio Duarte falou hoje aqui de manhã uma coisa muito legal. Tem hora que Jesus tem que vir intervir para livrar você de você mesmo. Eu só ajudei essa menina a entender isso. Uma jovem da igreja, Lucinho, meu sonho é ser médica. Tentou vestibular uma vez, não conseguiu. Tentou vestibular no outro ano, não conseguiu. Tentou no 3º ano. E todo ano ela vinha em mim, vou desistir. Falei, não, doutora fulana, você não vai fazer isso. Doutora fulana, 4 anos ela tentou e não conseguiu. No 5º ela falou, eu desisto. Eu vou ser veterinária, vou mexer com terapia, qualquer coisa. Cansei. Eu falei, doutora fulana, quem vai me atender quando eu ficar mais velho? É você, é essas mãos aqui. Tenta mais uma vez. Ela foi lá e tentou. Tentou, gente, pela 5ª vez e passou. E veio doida, essa menina pulava. Pastor, eu passei. Uma mulher, nós vamos chegar no céu, nós, sei lá, uns 1000 anos no céu. Nós vamos gastar só Deus explicando pra gente como é que é as mulheres. Porque é um ser estranho. Ela chorava e ria. Eu falei, por que você está chorando? Como que eu vou pagar a minha faculdade? Eu falei, mas calma, cara.
O Deus que te deixou passar é o Deus que vai te sustentar. Essa menina vendia alfajor. Resumindo, ela formou, e eu fui pregar na formatura dela. 4.500 pessoas no Minas Tênis Clube. Eu fui falar, um padre fui falar e um espírita. O padre falou, o espírita falou, e eu fui falar. Eu tinha 10 minutos. Eu falei assim, tinha 120 formandos. Eu falei, fulano, você lembra? E comecei a falar só para ela. Você lembra que você pensou em desistir? Você lembra que você fez vestibular há tantos anos e não conseguiu? Você lembra que o seu sonho era ter a manchete assim, doutora fulana? Eu fui falando e ela começou a chorar. Aquele pinico caiu da cabeça dela, e o povo que estava ao redor começou a chorar. Você lembra que a gente orou? Você lembra? Agora você é uma médica, uma doutora, e outra, hein? Na faculdade você encontrou, porque ela já ia casar na semana seguinte com um noivo que ela encontrou na faculdade, que estava formando ao lado dela. Eu falei, você está me devendo muito favor. Doutora fulana, gente, todo mundo chorava, todos os seres vivos choravam. No final o espírita falou, você vem lá no nosso centro dar uma palavra, por favor? O padre falou, me dá seu endereço, você vem numa missa minha? Eu falei, demais. Eu preguei tanto na festa espírita quanto na missa do seu padre. E sem falar que quando acabou, as arquibancadas desceram, fez fila de gente na minha frente assim. Ai, eu senti uma coisa tão gostosa. Como que eu faço para poder ir lá no... O que vocês têm lá? É uma igreja? Eu falei, igreja, vão lá. Você às vezes tem que antever a manchete de alguém que ainda não consegue ver. Quem entende o que eu estou falando aqui? Há pouco tempo atrás, um amigo meu está passando um problema muito sério. Ele mencionou a possibilidade de tirar a vida. Eu falei, você não vai fazer isso. Não vai fazer. Você é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Você não vai tirar. Olha dentro dos meus olhos aqui. Fala assim comigo, eu não vou tirar a minha vida. Ele falou. E ele falou assim, pastor Luciano, eu sou homem das antigas. Quando eu prometo, eu cumpro. Eu não sou um suicida, eu vou viver. E esse homem hoje está vivo, e vai continuar vivo, e vai vencer a luta que ele tem lá. Pouco tempo atrás também, um casal de amigos meus, um homem aqui e a mulher aqui. Cheguei nela falando, e aí, como é que estão as coisas e a família? Ah, mais ou menos. Mais ou menos por quê? Ah, o meu marido me entregou aliança. Me entregou aliança por quê? Para consertar? Porque eu gosto de fingir de égua também. Não, ele disse que não está dando mais. Aí eu ouvi ela 5 minutos, falei, me dá a aliança dele aí, você está com a aliança? Tô. Peguei a aliança, fui lá no cara, falei, velho, deixa eu te falar, você sabe o que é isso aqui? Ô, mano, minha aliança, cara. Minha mulher já deu com a língua nos dentes, falou, não, fui eu mesmo. Eu que fui perguntar. Você não nasceu para viver isso aqui. Nenhum dos dois traiu ninguém. Ninguém deu murro em ninguém. Ninguém. Você vai fazer um negócio para mim. Você vai enfiar isso aqui no dedo, e você vai tirar no céu. Tá me escutando? Sim, senhor pastor. Enfiou no dedo. Eu já liguei umas 5 vezes para eles. Não, nós estamos vivendo a segunda lua de mel. Vocês não vão destruir uma família na minha vez, não. Enquanto eu estiver aqui, pode até tentar, mas eu vou baixar o cacete em vocês. Não vai. Um jovem fugitivo da família veio até mim, fugitivo da polícia. Não sei o que eu faço. Falei, se entrega. O seu título, a sua manchete não é fugitivo. Sua manchete é achado pela graça. Ele foi lá na polícia, se entregou, cumpriu um tempo, saiu. Hoje é um homem de Deus maravilhoso, abençoado. Não vive com medo de ser parado numa blitz. Quem sabe você está aqui com medo de ser parado numa blitz, meu Deus do céu. Não adianta nada Deus falar uma coisa boa a seu respeito se você não colocar as palavras dele como a manchete principal da sua vida. Foi isso que José fez. José disse, vocês pensaram mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bênção.
Eu vou profetizar sobre a sua vida. Tudo o que aconteceu de ruim sobre você, na verdade não foi um mal, foi um treinamento para você viver a vida maravilhosa que Deus tem para você daqui para frente. O que você sofreu foi treinamento para você virar para a próxima geração e dizer assim: vem por aqui, faz assim, é desse jeito, vamos lá, vem cá. Quem entende o que eu preguei nessa noite? Mude a manchete da sua vida. O mundo está precisando de gente curada, o mundo está precisando de gente sarada. Vamos ler o Salmo 51, verso 11. Olha o que diz Davi: não me expulses da tua presença e não tires de mim o teu Santo Espírito. Eu quero nessa manhã trazer uma palavra chamada: não me tires da tua presença. Não me tires da tua presença. Muitas pessoas, quando leem a história da queda do homem lá no jardim, eles pensam muito no jardim. Ai, perdemos o paraíso. Não, o que nós perdemos foi a presença. Nós perdemos a coisa mais preciosa que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, que é a presença de Deus. A presença dele é tudo o que a gente precisa, e ele sabe disso. Ele sabe que nós, quanto mais distante da presença dele estamos, pior ficamos, mais desgastados ficamos, menos paz nós temos, menos alegria nós temos. Por isso, o tema da Bíblia, olha, escuta o que eu vou te falar aqui. Nós vamos falar muito sobre a Bíblia esse ano aqui na igreja, porque a gente sentou com os pastores, a gente bolou uma visão geral do que a igreja Lagoinha Alphaville vai viver para fazer. E a nossa igreja Lagoinha Alphaville é uma igreja bíblica que, mediante a maturidade e união dos seus membros, procura fazer discípulos de Jesus. Nós vamos falar disso aqui muito, mas a mensagem geral da Bíblia toda é Deus tentando se reaproximar do homem, querendo se aproximar de nós e viver conosco. Deus quer se aproximar de mim e de você. Mas lá no jardim o nosso pecado o afastou. Por quê? Porque um Deus santo não vai ter comunhão com o pecado. Ele não podia se fazer ímpio para ter relacionamento conosco. Então ele arrumou um jeito de nos fazer santos, para que possamos ter um relacionamento com ele. Aí você diz: eu, pastor, santos? Como que eu sou santo? A santidade bíblica não é um estado de perfeição atual, mas é um estado de perfeição progressiva, onde você está caminhando para cada dia ser mais parecido com Jesus. E um dia isso vai se completar quando chegarmos na cidade santa. Mas será que nós estamos vivendo para atrair a presença dele? Será que nós estamos vivendo para afastar a presença dele? Esse verso é impressionante, porque vocês todos sabem, Salmo 51 é quando Davi pediu perdão a Deus pelo adultério que ele cometeu com Batseba. Sabe o que era o mais interessante desse texto? Ele não menciona o seu pecado, o pecado sexual. Ele não fala: eu peguei uma mulher. Ele não fala: Deus, eu matei uma pessoa. O medo de Davi era: não posso perder a tua presença. Esse tem que ser o grande medo da minha vida e da sua vida, de não perdermos a presença. Ai, pastor, esse é um ponto teológico complicado, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Se você entregou a vida para Jesus, a presença dele estará sempre com você. Eu entendo todos os debates que existem, mas existe um verso em 1 Tessalonicenses 5,19 que diz assim: não apaguem o Espírito. Se é possível apagar o Espírito, é possível afastar a presença dele de nós. É possível tirá-lo da nossa vida. No Velho Testamento havia o tabernáculo. O tabernáculo era muito legal. Deus é um arquiteto de primeira mão. Deus deixou Moisés 40 dias no monte falando: Moisés, anota aí,
eu quero que a mesa seja tantos metros por tanto, eu quero que tenha um véu de tal altura, eu quero que o propiciatório, eu quero que a arca seja desse jeito. E Deus foi assim, extremamente detalhista sobre o tabernáculo. Todo mundo aqui sabe, ele tinha 3 divisões: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Mas onde a presença de Deus estava, era só lá dentro, onde um homem entrava uma vez por ano, e esse um homem era o sumo sacerdote. Ele entrava com sininhos na ponta do seu manto, porque se o pessoal aqui fora ouvisse que o barulho dos sinos parou, ele poderia ter morrido por causa da santidade da presença de Deus. E esse homem, no caso Arão, tinha uma corda amarrada nele, que se ele caísse morto lá, tinha que puxá-lo para fora. Não podia ninguém entrar para pegar, porque se entrasse 1, morria 2, se entrasse 2, morria 3, se entrasse 3, morria 4. Por quê? Porque Deus queria habitar no meio do seu povo, mas um Deus santo não tem pacto nem comunhão com o pecado. E foi nisso que nós nos tornamos. Nós na queda nos tornamos egoístas, orgulhosos, cheios de razão. Nós estamos num estado tão terrível que a gente não percebe como estamos. É aquele paciente que está entre a vida e a morte, fala assim: tá tudo bem, amanhã eu vou jogar bola com vocês. E o médico fala com os parentes no corredor: ele morre hoje. Você sabe que a pessoa com lepra põe a mão no fogo e não sente o fogo. Isso é tamanha a insensibilidade com que ela vive. Eu um dia estava vendo o filme A Paixão de Cristo com um amigo. No final do filme, um amigo cristão, o abestado, falou comigo: ai, por mim Jesus não teria que ter passado tudo isso. Eu falei: só de você falar isso, você já mostra que você é um fariseu doente. As pessoas acham que pecado é adultério, pedofilia, roubo. Não, meu amor. Não, muitas vezes nós fizemos coisas piores aqui, ou aqui, ou aqui, não é? Então, o que Deus fez? Hoje, o filho dele veio, morreu numa cruz. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, e nós viramos morada de Deus pelo seu Espírito. Então você que sonha em ver o templo de Jerusalém reconstruído, você que gostaria de entrar no tabernáculo da velha aliança, fala para quem está do seu lado assim: o tabernáculo sou eu. O tabernáculo sou eu. Esse lugar é onde os cristãos se reúnem. Mas igreja não é um prédio, igreja é um povo onde Deus habita. Você é o povo onde Deus habita. Ai, pastor, eu não estou sentindo. Você também não está sentindo que é brasileiro, mas é. Você também não está sentindo um monte de coisas. Eu não me sinto, sabe, filho. Outro dia eu levantei de manhã, estava tanto calor, eu falei: Patrícia, eu me sinto alemão. Eu não gosto de calor, cara. Meu Deus, por mim, eu já conversei com Jesus. A temperatura no céu, quando bater muito alta, tem que ser 12 graus, porque eu detesto calor. Tô doido para chegar julho logo e a gente pôr blusa de frio, que fica todo mundo se abraça, esse calorão, e as Rexona vai vencendo. Quem gosta de frio como eu, levanta a mão. Aí, só os europeus. O resto, essa raça tupiniquim. Meu Deus, Deus ajude esses índios, né? Mas hoje eu e você somos morada de Deus. Por mais imperfeitos que somos, somos a morada dele. Se não temos a presença de Deus, automaticamente outra presença vem. E nós temos que entender que o diabo é um entrão, mas Jesus não. Ele só entra e permanece se for convidado. Como, Lucinho? Com uma vida que honre a sua presença. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém abrir. O diabo não, ele mete o pé na porta e vai entrando. Como que o diabo vem, gente? Eu não estou dizendo, uma verdade que eu falo em quase todo sermão é que não existe lugar neutro no universo. Não existe. Uma empresa pode servir Jesus ou pode estar debaixo de influência maligna. Uma pessoa pode servir Jesus ou estar debaixo de influência maligna.
Não existe um lugar neutro, não existe neutralidade, não existe gente que não está debaixo de um dos dois poderes que regem o mundo espiritual. Isso está na Bíblia. Não existe aquela pessoa assim, ai, eu não sou nem lá nem cá. Eu sei que a eleição está chegando e tem um monte de gente nesse meio, né? Ai, eu não sou nem direita nem esquerda, eu sou essa pessoa frustradíssima com política e eu queria votar no vento, sabe? Ai, o vento seja eleito. Amor, na política você pode anotar, cancelar seu voto, votar em branco, votar em preto, votar em amarelo, o que você quiser. Mas no mundo espiritual não tem jeito. Ou você é acompanhado pela presença de Deus, ou outras presenças o acompanharão. Não estou dizendo que a pessoa está possuída, mas eu estou dizendo que está debaixo da influência. Da influência. E a gente tem que ter essa vida que o honre. Deus não quer ser tolerado na nossa vida, Ele quer ser desejado. Eu já fui pregar em lugares, olha só o que já aconteceu comigo. Uma hora que você sentar comigo, eu vou te contar a história que você vai falar assim, eu não acredito não, que Lucinho, porque são quase 40 anos viajando o mundo pregando. Várias vezes eu desci em lugares para pregar, no aeroporto. Aí tinha lá um cara com a plaquinha, pastor Lucinho. Aí eu chegava, calça jeans, camisa do Mickey e tênis All Star. Aí, olá, tudo bem? Tudo bem. Você é o ajudante do pastor? Não, eu sou o pastor. A pessoa me olhava assim, fazia assim, virava. Aí eu vinha arrastando minhas malas, vinha arrastando. Aí ele mandava um WhatsApp assim, o moço chegou aqui. Aí entrava na van, falava nada. À noite eu chegava na igreja, gente, as pessoas, meu Deus, eu já passei muita coisa. Por quê? Porque o imbecil do líder de jovens gostava de mim, mas ele não contou para a igreja o troço surtado que estava indo lá pregar. Então, ai Lucinho, vem aqui pregar no congresso da igreja tal. Eu vou. Só que ele não me falou que tinha um dress code. Ele não me falou que era homem sentado à direita e mulher à esquerda. Ele não me falou que ninguém pega na mão direita, todo mundo só segura na mão assim de pouquinho. Que preguiça, tem que segurar na mão. Ele não me falou. Ele não me falou. Os pastores não me chamavam de pastor. O rapaz sair, vai pregar. Aí eu sentado lá no canto, falei, Jesus, deu muito errado, cara. Ó, quer saber? Já que é a única vez que eu vou vir nessa igreja, eu vou endoidado com força aqui. Aí eu pregava, sabe o que eu fiz uma vez? Subi no púlpito, peguei água, joguei no povo, gritei, falei, vira para a pessoa do lado e fala assim, cabeção, que dia que você vai dar mais valor ao seu Jesus do que a sua denominação? Nossa, gente, foi uma... Só faltava ver o Trump e o Putin entrar na porta. Resultado óbvio, jamais voltei. Por quê? Eu era tolerado. Ai, vamos aguentar ele, né? A gente cometemos ele. Aí eu chamei o líder e falei, gente, vocês não têm YouTube, poxa! Vocês sabiam quem eu era? Por que vocês me trouxeram? Mesma coisa, Jesus, por que você me convidou para entrar na sua vida? Se você quer continuar falando tantos palavrões, vendo tanta coisa que não me agrada, se envolvendo com gente que não... Por quê? Assim como as atitudes de um marido convidam a esposa a ficar com ele ou a se divorciar dele, e assim como as atitudes de uma esposa levam o marido a querer o divórcio, assim nossas atitudes convidam Jesus a ir embora ou a tabernacular com a gente. O que é tabernacular? O tabernáculo somos nós. Você literalmente anda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo andam com você. Qual é o último verso de Mateus, gente? E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Temos que ser intencionais na busca pela presença. Precisamos então entender que não existe esse lugar neutro. Não existe esse lugar neutro. Uma vez uma moça veio até mim,
com o rapaz: pastor, ora pelo nosso namoro. Eu olhei para o rapaz e falei: sangue, fogo e labareda. Não é julgar, gente, mas chega uma época na vida, é julgar também, que eu olhei para o rapaz, falei, aí enrolei um pouco, ri, chamei a menina num canto que eu conhecia mais ela. Falei assim: você quer mesmo namorar um não cristão? Porque chega uma hora que você vê no olho da pessoa assim: eu estou aqui só para pegar ela. Aí ela falou assim: ó, pastor, ele não é cristão, mas sabe o meu ex-namorado aqui da igreja? Ele é um homem mais correto e mais legal do que o meu ex que era aqui da igreja, tá? Aí... é muito legal quando pessoas com menos da metade da sua idade querem te ensinar sobre a vida. Muito legal. A pessoa com 20 anos acha que é Deus, com 25 ela tem certeza. E aos 54, como eu estou começando a aprender meu nome agora. Você começa a perder várias certezas e fica uma só: eu creio em Cristo e nele crucificado. Ele crucificado, é Jesus, é a cruz, é isso. Você tem que atrair a presença. O diabo terá influência sobre cada espaço do universo onde Jesus não for intencionalmente convidado. A Patrícia, a gente sempre ora. Todo dia eu e a Patrícia oramos juntos, que eu descobri, olha isso aqui, o dado. Os números você sabe. De todos os casamentos no Brasil, 52% terminam em divórcio. Então, é um número muito alto. Mas a pesquisa foi feita: casais que oram juntos todos os dias tem um divórcio a cada 1.153 casais. A união que a oração provoca entre um homem e uma mulher é maior do que a união que o sexo provoca entre um homem e uma mulher. Porque no sexo há intimidade entre o homem e a mulher, na oração existe intimidade entre o homem, a mulher e Deus. Aí a Patrícia cismou: agora não está bom orar, tem que passar óleo na cara da pessoa. Então a Patrícia anda com o óleo que a gente vai lá em Israel. Toda vez que vai lá, eu estou vendo a hora que acaba os óleos de Israel. E ela traz o óleo e vai, e ela me lambreca, aí eu passo nela também. Vou, viajo, chego em casa, as portas da casa toda suja de escorrida. Que é isso, mulher? Não, que eu estou ungindo, que aqui é arraial do Senhor, é Manaim, e eu estou dando 7 voltas. Meu Deus do céu, amém. Eu já vi essa mulher dar volta na cama dos filhos da gente. Senhor, salva esse menino, transforma esse monte de preguiça, ressuscita esse Lázaro que já fede. Intencionalidade. Filho não vira crente da noite para o dia, com você igual uma pamonha assistindo rios. Não, você tem que ser uma guerreira, um homem, uma mulher que fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara as nossas feridas, Jesus, vem. Alegria, paz, perdão, paciência, amor, prosperidade, espiritualidade são frutos da presença de Deus. E briga, ódio, inveja, sensualidade, orgulho, apego ao dinheiro são frutos da ausência da presença. São os frutos do Espírito lá de Gálatas. Você tem que ser essa pessoa que atrai a presença. Davi estava desesperado, porque ele sabia o que ele tinha feito, e ele falou: não me tire da tua presença, não remova de mim o teu Espírito Santo.
E o apóstolo endossa isso no Novo Testamento, dizendo: não apaguem o Espírito. Quanta gente já orou em línguas, quanta gente já teve cargos na igreja, quanta gente já foi tão cheia da glória, quanta gente! E hoje, oh meu Deus. Então eu quero apresentar para você nessa manhã, eu vou começar a pregar agora, 3 tipos de pessoas que atraem a presença de Deus. É bem rápido, não precisa ficar com fome agora não. 3 tipos de pessoas que o próprio Deus falou: eu irei habitar nelas. Eu quero habitar nessas pessoas. Quem quer ser, além de habitado pelo Espírito, uma pessoa que onde você anda parece a Arca da Aliança andando assim, e aonde você chega a vitória acontece? Quem gostaria de ser? Smith Wigglesworth. Eu sei que é um nome complicado, mas depois procura aí. Smith Wigglesworth era um homem tão cheio da presença que um dia ele entrou num trem. Ele entrou no trem e ficou sentado. Ele estava indo para uma cidade pregar, parou numa estação, parou na outra. Na terceira estação, todo mundo desceu para fazer um lanche no banheiro. Ele ficou sentado, ele não estava orando, ele não estava com a Bíblia na mão. Quando todo mundo voltou para dentro do vagão, eles olharam para ele e falaram assim: ou você sai do vagão ou a gente sai. Ele falou: por quê? Eu paguei. Eles falaram: a sua presença nos convence de que nós somos pecadores. Quem gostaria de carregar isso com você? Ah, eu quero, gente. Ah, eu quero Jesus chegar junto comigo, no meu sorriso, no meu abraço, no meu bom dia, ou às vezes até no meu silêncio. Então vamos lá, 3 tipos de pessoas que o próprio Deus disse que ia habitar nelas por causa dessas atitudes delas. Primeiro tipo de pessoa está lá em Mateus 18, 20. Se puder colocar aí para mim, Mateus 18, 20. Jesus fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E também coloca para mim aí o Salmo 133. Salmo 133, salmo famosíssimo. Quem não sabe de cor, por favor, cancela sua conta do TikTok. Como é bom e agradável que os irmãos andem em união. Agora vai para o último verso. Os irmãos andarem em união. O que acontece quando os irmãos andam em união? O último verso do Salmo 133: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Primeiro lugar onde Deus habita, na comunhão do seu povo. Ai, Lucinha, achei que você ia falar uma coisa espiritual, todo espiritual. E por que Deus habita na comunhão dos irmãos? Quando fico sabendo que meus filhos estão se reunindo, o Davi e a Emily, meus netos, eu quero estar junto. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Congregar significa, sabe o que? Um pacto de romper com o egoísmo. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero estar com os meus irmãos. Por que também? Porque Provérbios 27, 17 diz: como ferro afia o ferro, assim um amigo, um irmão afia o outro. Quando você vem para um culto, o simples olhar para o lado, falar, ter que entrar, fazer uma fila, vai no banheiro, conversa com o voluntário, isso tudo é Deus fazendo com que você receba o que o outro irmão tem para você, e a presença dele vindo para você, e a sua presença indo para aquele irmão. Na comunhão Deus age. Deus age também por quê? Porque nos treina para o céu. O céu vai ser gente de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o que diz Paulo em Efésios 4:3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como que nós vamos conservar a unidade, a presença do Espírito? Pelo vínculo da paz, por comunhão um com o outro, congregando uns com os outros. Eu sei que você que está vendo aqui talvez seja a última pessoa que devia ver. Você que está nos assistindo em casa, por que você não veio ao culto? Ah, eu moro em Nárnia, pastor. Beleza, entendo. Mas e quem mora aqui mais perto? Poderíamos estar num culto, ou você poderia estar numa igreja perto da sua casa. É legal, tem dia que não tem como, a gente está viajando, está doente, tem que assistir online mesmo. Mas a congregação dos irmãos chama a presença de Deus. Quantos cultos eu entrei destruído, arrebentado,
E eu chegava, aí eu vi o louvor, gente, eu era curado. Eu já fui tão curado em igreja, tão curado. Você quer a presença? É na união. Jesus falou: eu estou onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então, primeira atitude para aqueles que querem atrair a presença de Deus: tenha comunhão com os seus irmãos. Por isso que crente só pelo YouTube, impossível. Não é difícil, é impossível. Segunda atitude que atrai a presença de Deus está em Isaías capítulo 57, verso 15. Você consegue pôr aí para mim, produção? Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus habita onde? Na pessoa quebrantada. Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. Sabe o que é graça? É a presença dele. Sabe o que está escrito no Salmo 51, verso 17? Põe aí, já que vocês estão pondo tudo hoje. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus olha e fala assim: orgulhoso, metido, chato, antipático, quebrantado, eu vou habitar nele. Deus ama pessoas que se curvam e falam assim: Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, sem ti nada posso fazer. Vem, entra na minha vida, entra na minha história. Essas pessoas atraem a presença de Deus. Gente que não tem resposta para tudo, gente que depende dele. O que é um coração quebrantado? Não é sofrer nem chorar, não é ter baixa autoestima, não é ser uma pessoa cheia de resignação, não é isso. É o que? É recolocar Deus no lugar dele. O Senhor é Senhor e eu sou servo dos servos. Por que Davi atraía a presença de Deus, gente? O cara era rei, matador de gigante. Sabe como ele se definia? Lê lá, Salmo 40, verso 17. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor se preocupa comigo. O que o rei matador de gigante dizia? Eu sou pobre e necessitado. Necessitado de quê? Dinheiro? Não, ele já tinha. Mulher? Ele tinha mais do que podia. Fama? Era famosaço. Ele era necessitado da presença. O dia que a presença fizer falta, o dia que a gente começar a falar: Jesus, levantei, vem comigo, eu não vou aguentar se o senhor não for comigo. Vão comigo para a cozinha aqui, lava a vasilha comigo. Aí você põe um louvor, aí você passa um pano na casa, aí você vai numa consulta médica: Jesus, vem comigo. Aí você está na antessala, aí você abre lá o aplicativo da sua Bíblia, lê um versículo. Aí não é ser um fanático, não, é você trazer Jesus para tudo. Provérbios 3 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que significa? Convida Deus para tudo que você vai fazer e ele vai caminhar com você por todo o caminho. Nós precisamos disso. A presença não é aquilo que você sente quando o teclado começa a tocar. Tem gente que depende de um teclado tocando e de uma música de worship. Eu nasci num mundo worship free. Quem nasceu num tempo que não tinha um worship na igreja aqui? Você tinha duas maneiras de adorar a Deus: ou os hinos velho, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, uma oficina G3, um resgate, né? Eu sou dessa época, eu tenho rock and roll nas veias, eu vou fazer o quê? Então eu gosto de worship, é bacana, mas eu estou bem desconfiado que o louvor no céu não é muito lento,
Porque toda vez que eu leio no Apocalipse fala som de muitas águas. Eu imagino uns anjos com a guitarra distorcida fazendo e Davi de repente vem, pula assim, e bate cabeça. Você que tem uma imagem do céu, de uma nuvem, e os santos assim, quase em coma com um Rivotril espiritual, você está muito enganado. Você acha que a festa no céu vai perder para o carnaval do Brasil, minha flor? Mas você tem que ser uma pessoa quebrantada. O que é quebrantar também? É se colocar no seu devido lugar e é se submeter, é perder para ganhar, é perder a razão, é perder os argumentos, é perder muitas vezes o direito. E Deus fala assim: eu estou vendo meu servo se humilhando, eu vou encher a vida dele. Seja uma pessoa quebrantada, humilde, chega por baixo. Jesus chegou por baixo, gente, nasceu numa manjedoura. Isso fala muito conosco. Última atitude que atrai o Senhor está no Salmo 22, verso 3, que tem várias traduções, né? Coloca aí para mim, Salmo 22, verso 3. Tu, porém, és santo, és rei. Algumas traduções diz: habitas nos louvores do teu povo, ou és o louvor de Israel. Deus habita nos louvores do seu povo. Deus habita nos louvores do seu povo. Você quer a presença? Comece a adorá-lo, comece a louvá-lo. Gente, todo lugar do mundo que eu vejo Satanás agindo com mais força, tem música. Desde uma boate, e todo mundo, até em vários lugares onde a presença do diabo é invocado com canções, é invocado com vários tipos de instrumento. Você acha que ele criou isso? Ele é um copiador. Ele fez F5, ele copiou, ele deu Alt Ctrl Del em Deus. Quando se queria invocar a presença de Deus, havia louvor. Os profetas do Velho Testamento tinham um tangedor, um cara que tocava para que a presença viesse. Davi colocou turnos de adoração dentro do templo. Não tinha ninguém dentro do templo. Davi falou: eu quero louvor 24 horas. Chamou Asaf, falou: vem cá, junta a molecada, faz aí um 24 horas de louvor e adoração, e nós vamos adorar sem auditório. Nós vamos adorar para o auditório de um só, porque é Ele que precisa ser adorado, exaltado. Ninguém tem que gostar do louvor, da pregação. É Ele, é dele e é para Ele. Olha essa história. O Saul ficava endemoniado. 1 Samuel 16, verso 23. O demônio entrava em Saul. Davi tocava a harpa e o capeta fazia o quê? Ia embora. O meu tio, que mora em Brasília, um dia fez um GC na casa dele. Ele estava lá, ele era meio novo, convertido. De repente, no meio do GC, uma moça cai endemoniada. Eu não gosto disso que está acontecendo. Aí meu tio não sabia muito o que fazer. Ele deu a mão aos irmãos e falou: gente, vamos cantar. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. O capeta, ele falou assim no sim. A menina fez assim: ai, para, estribuchou e foi embora. Falei: tio, o senhor está igual Davi. Não sei se é porque desafinou demais, mas eu acho que é porque a presença veio. E o Satanás falou: eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que ir embora daqui. Quando você louva a Deus, a sua dependência nele mostra que você precisa da presença dele. Atos 16, Paulo e Silas presos lá, com preso em mão na cadeia, por pé e mão, chicoteado, meia-noite. Dá um ré menor aí, filho. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. E a Bíblia diz: e à meia-noite os prisioneiros os escutavam.
Tem dois tipos de gente no mundo: quem escuta os louvores e fica assim: ai, será? Ai, mas a minha vida está tão cheia de afs. Mas são presos. Paulo e Silas não olhavam as circunstâncias, eles louvavam no meio. E a Bíblia diz que veio um terremoto. Quando você louva e a presença vem, um terremoto vem, e as prisões caem, os grilhões caem, e as portas são abertas. Aprenda a louvar e a adorar, a presença dele vem. Uma das maneiras de se encher do Espírito Santo é louvando. Olha, coloca para mim por favor isso, Efésios 5, 18 e 19. Olha uma das maneiras de se encher do Espírito Santo, Efésios 5, 18 e 19. Olha o que nós vamos dizer aqui, ó. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre vós com salmo. Não sei se você sabe que salmo, gente, é letra de música. Salmos são orações cantadas, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração. Ou seja, quando você adora, a presença vem. A presença vem. Ai, gente, o dia que a gente aprender a reverenciar a presença de Jesus. Então como é que a gente perde a presença dele? Deixando de congregar, seja por que motivo for. Lucinho, você não viveu o que eu vivi. E você não viveu o que eu vivi. O último lugar para eu querer estar é numa igreja. Segunda maneira, ser cheio de razão, inflexível, ter dura serviço e ser indobrável. O dia que você for comigo numa caravana para Israel, você vai descobrir que lá em Israel, sabe como é que as pessoas se cumprimentam? Elas dobram a nuca. Sabe qual que era a reclamação de Deus no Velho Testamento? Vocês são gente de nuca dura, vocês não se quebrantam diante de mim. Vai no Japão, os idosos não se curvam, quem se curvam são os mais novos. Na Índia é a mesma coisa. Você quer a presença? Aprenda a honrá-lo e a falar: Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda. Eu senti, nada posso fazer. Eu acho que eu sei, mas na verdade eu não sei nem a diferença entre minha mão esquerda e minha mão direita. E se você quer perder a presença, troque o louvor pela reclamação ou pelo silêncio da resignação, que não é produtivo em nada e que não produz absolutamente nada de novo na nossa vida. A presença de Jesus está aqui essa manhã. A presença dele está aqui essa manhã. Ele disse: eu estou quando 2 ou 3 se reunirem. Ele disse: eu estou no coração quebrantado. Ele disse: eu estou nos louvores do meu povo. Nessa manhã eu queria que você passasse a carregar a presença com mais intencionalidade, com mais honra. Agora entenda, a presença dele é como uma pomba, como um pássaro. Se você não, você pode chegar a pegar uma pomba, mas aquilo tem que ser algo muito sutil. A presença de Deus, ela pode ir embora no meio de uma gritaria entre marido e mulher. Ela pode ir embora quando você levanta pela manhã, dorme à noite e não, só com a cara no celular. Eu não estou falando aqui, gente, de perda da salvação. Por favor, me entenda, senão os teólogos de internet já vão vir me encher a paciência. Eu estou falando daquele cristão que secou, aquele cristão que toda hora me procura aqui nos finais de culto para falar: ai, pastor Lucinho, Deus não fala comigo, eu me sinto tão distante do Senhor. Será? A questão não é Deus está falando, a questão é nós estamos ouvindo. A questão não é Ele está próximo, será que é nós não estamos insensíveis à presença dEle?